Vou ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 19, e o versículo 1 a seguir. A epígrafe é Zaqueu, o publicano. É um texto que eu já falei dezenas de vezes, mas jamais esgotaremos uma fonte inesgotável. No versículo 1 a seguir diz, o título é Zaqueu, o publicano, a epígrafe. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo: entrar para ser hóspede de um homem pecador? Levantando-se Zaqueu e disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Aleluia, irmão. Isso é, irmão, o que chama, de vontade. Quando o homem, irmão, se propõe no seu coração, eu estou falando homem, gênero, seja ele ou mulher, não importa a posição que ele tenha, que ele esteja assumindo, se ele está no topo ou se ele está na sarjeta, Jesus vai ouvir o seu coração. Não importa. Zaqueu, apesar de toda a sua riqueza, é claro que havia um vazio no coração de Zaqueu, porque ele desejava conhecer Jesus. Um homem rico, de posse, certamente muito bem vestido, usando as melhores roupas, tenta se aproximar, mas a multidão era grande, não tinha como chegar até Jesus. Mas aquilo não foi, o obstáculo não foi o suficiente para impedir de Zaqueu concluir o seu objetivo. Ele queria conhecer Jesus. Quando alguém propõe no seu coração que quer conhecer Jesus, Jesus facilita o encontro. E diz a Bíblia que por não conseguir se aproximar de Jesus, porque ele era de pequena estatura, e Zaqueu não se deixou, não se deixou a desistir. Zaqueu não, dos seus objetivos. Não, Zaqueu procurou uma outra forma, um outro método para que ele pudesse chegar e ver quem era Jesus. E ele lembra que naquela trajetória havia lá na frente uma figueira brava, que segundo alguns historiadores é uma figueira com espinho, uma figueira espinhosa. E Zaqueu, aquele homem bem vestido, Zaqueu, aquele homem da alta sociedade, que imagina que o cargo de Zaqueu era como que fosse um delegado superior da Receita Federal. E lá, Zaqueu esquece a sua posição social. Esquece, corre por fora, bota um atalho. A Bíblia não diz quanto tempo Zaqueu levou para chegar até lá na frente, porque a Bíblia não fala isso. E no silêncio da Bíblia, quem sou eu para falar? Mas certo é que ele sabia que Jesus ia passar ali, pela trajetória que ia. E ele correu por fora e subiu, mesmo entre os espinhos, para ver quem era Jesus. Só, irmão, que quando alguém se propõe a conhecer Jesus que facilita o encontro, Jesus também ia acompanhando os passos de Zaqueu. As pessoas não percebiam, mas Jesus era 100% homem e 100% Deus, e como Deus, Jesus estava dizendo: lá vem meu servo Zaqueu, está correndo por fora. Ele nem sabe o que eu vou fazer com ele.
Quando Jesus olha, Zaqueu está ali tranquilamente. Zaqueu queria apenas ver quem era Jesus. Mas naquele momento, Jesus parou. Jesus já sabia quem era Zaqueu. Jesus para e olha para cima. Quem disse a Jesus que o nome daquele homem era Zaqueu? Não precisava. Jesus conhece cada molécula do meu corpo, cada íon do nosso corpo. Quantas pulsações tem dado o seu coração? Quantos litros de sangue tem bombulhado o nosso coração? E Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa. Jesus fez um convite inusitado, nunca feito na história da Bíblia a homem nenhum. Jesus diz para Zaqueu, confundiu todas as pessoas. Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu, é hoje? Eu vou dormir na sua casa, Zaqueu. Eu vou almoçar na sua casa. Hoje eu vou passar o dia com você. E Zaqueu desce naquela alegria e chega. Chega na casa de Zaqueu, as pessoas começaram a murmurar. E Zaqueu, irmão, faz uma afirmativa esplendamente maravilhosa e de uma profundidade que mostra que realmente ele já estava um homem realmente convertido. Enquanto as pessoas estavam murmurando, a Bíblia diz no capítulo 19, versículo 8, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se algumas coisas eu tenho defraudado de alguém, eu restituo quadruplicado. Irmão, que coisa esplêndida. Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, porque porque também é este filho de Abraão. Irmão, e quando Zaqueu diz aquilo, irmão, observe que as pessoas chamam Zaqueu de ladrão, mas em nenhum momento a Bíblia diz que Zaqueu era ladrão. O que é como que a nossa Receita Federal, né? A nossa Receita Federal que administra os nossos impostos, que recolhe os nossos impostos, é chamado de leão, um ser insaciável. Então, como Zaqueu, naquele tempo, a concessão pública, era uma concessão pública, e Zaqueu havia ganho aquela concessão pública. Então, a Bíblia, em nenhum momento, só que ele colhia os impostos para os humanos, e não era bem visto. Então, irmão, mais uma coisa eu sei. Zaqueu deu exemplo de conversão. Zaqueu mostrou que era possível. Zaqueu mostrou que os obstáculos, por maior que seja, eles podem ser transpostos, esses obstáculos. Não deixe que os obstáculos, faça como Zaqueu, dê a volta à multidão. Sempre quando você está se aproximando de Jesus, existe uma multidão na sua frente, que em vez de te ajudar, impossibilita ainda mais você chegar até Jesus. Não insista com esta multidão que está entre você e Jesus. Dê a volta. O segredo da vitória de Zaqueu foi não insistir em romper a multidão. Não insista em romper a multidão que está na tua frente. Mas dê a volta que Jesus está te esperando. Pense nisso.